Graça e paz, igreja. Enquanto as crianças saem, vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Versículos de 9 a 11, nós estamos numa série de sermões expositivos em cima dessa epístola de Paulo aos Filipenses. Eu farei a leitura, os irmãos apenas me acompanhem, por gentileza. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Senhor, nós pedimos que o Senhor possa falar, Senhor Deus, através da exposição da Tua palavra aos nossos corações. Confronte-nos, Senhor Deus, de acordo com a atuação do Espírito Santo, que possamos sentir, ó Pai, a Tua santa presença aqui, que possamos ter essa expectativa de que o Senhor vai falar, mesmo através desse servo, Senhor Deus, cheio de dificuldades, cheio de problemas, somos apenas Teu instrumento, ó Pai. Nós clamamos, Senhor Deus, queremos ouvir a Tua voz. Fala-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema de hoje é examine a sua fé. Prove a sua fé. Há uma semana, mais de 150 mil cristãos se reuniram em 3 estádios, 2 estádios de São Paulo, da cidade de São Paulo, um estádio aqui, o Mané Garrincha aqui de Brasília. Simultaneamente, eles, nesse mesmo período, das 9 até as 22 horas, durante 13 horas, louvaram a Deus e ouviram diversos sermões. 13 horas de louvor, de pregação da palavra. Acontece que um movimento na rede social, na mídia, começou a se formar entre os cristãos para começar a julgar e examinar esse evento. Esse evento vem de Deus? Quais são as repercussões desse evento? Quais são as reais motivações? Será que Deus aprovou esse evento? Um período antes desse evento, os organizadores desse evento, gospel, eles afirmaram de que nesse dia seria o dia do grande avivamento de Deus. O problema é que nessa discussão na internet, começaram a perguntar, a questão ficou em cima dos critérios. Quais são os critérios do real movimento, os critérios que pode autenticar um evento de acordo com a vontade de Deus? Nós podemos trazer isso, penso que isso é extremamente importante, nós analisarmos esses tipos de eventos, mas mais importante ainda é analisarmos a nossa caminhada cristã. Examine a sua fé. E eu creio que esses 3 versículos vão nos dar elementos muito importantes para examinarmos a nossa fé. Qual é a avaliação que nós daríamos à nossa fé de acordo com esses critérios estabelecidos? Conforme nós temos falado já, os pastores anteriores que falaram a respeito do contexto dessa epístola, dessa carta, encaminhada por Paulo aos crentes de Filipenses, eles têm como tema essa carta principal é de encorajar os filipenses a viverem uma vida como cidadãos, mas acima de tudo evidenciando o amor a Deus e ao próximo através do serviço. Alguns assuntos deles merecem destaque dessa epístola. Uma delas é que a oração é essencial para o crescimento cristão. A segunda é que os cristãos
precisam sempre progredir. E o terceiro é que Cristo é o nosso único e perfeito exemplo. O primeiro critério para nós analisarmos a nossa vida espiritual é como nós temos considerado a nossa oração. Aí no versículo 9 mesmo, é uma oração que Paulo faz e como todos sabemos, Paulo estava nesse momento, quando escreveu essa carta, preso, ele estava em prisão e ele começa esse versículo, uma continuação da oração, que já foi exposta na semana passada pelo reverendo Marcos Alexandre, e ele começa esse versículo falando assim: e também faço esta oração. Paulo sabia da importância da oração. Nos versículos anteriores, de 3 a 5, Paulo ora por algo que aconteceu no passado, né? Paulo fala o seguinte, e também faço, no passado, Paulo fala, aqui, no versículo de 3 a 5, dou graça a vós, ao meu Deus, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Olha que interessante, Paulo ora pelo passado, mas agora, nesses versículos, Paulo ora pelo futuro. A oração é uma espécie poderosíssima, irmãos. É um instrumento o qual Deus deu aos seus filhos para que nós pudéssemos adentrar a eternidade e falarmos com o nosso Senhor. A oração, quando Deus responde às orações dos seus filhos, os poderes do reino vindouro penetram este mundo. A pergunta que geralmente se faz é como resolver o paradoxo entre os decretos eternos de Deus e a oração dos seus santos. A pergunta é, adianta orar se Deus já decretou todas as coisas na eternidade? Essa pergunta tem muita importância. E a resposta a essa pergunta é sim. Adianta orar, mesmo que Deus já tenha decretado todas as coisas lá na eternidade. Por quê, irmãos? Jesus nos incentiva e nos ordena para que vivamos uma vida de oração. A Bíblia, em diversos momentos, nos mostra testemunhas de oração, o qual as orações foram determinantes para a história do plano da redenção. Deus determinou, um teólogo, Dr. Van Hooser, fala que Deus determinou que executaria o plano da redenção e governo dessa terra através da soberania dele, através da sua providência e através das orações dos santos. Paulo não desperdiça tempo. Ele poderia agir como um mimado. Ele tinha, aos olhos dos próprios homens, toda a razão para reclamar de Deus, né? e pedir, exigir de Deus, que presunção, de falar, estou aqui preso, eu exijo que você me liberte, mas não, aqui Paulo revela o seu coração pastoral. E a primeira coisa que ele fala é orar pelos irmãos, para que os irmãos progredissem na sua fé. Paulo não perde tempo em vãs repetições, em ladainhas. Paulo não perde tempo no mantra. Ele não reclama do Senhor. Paulo não perdia tempo na sua oração. Paulo sabia tanto o poder da oração que mesmo no capítulo final dessa carta, Paulo fala o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas manifeste diante de Deus, através das orações e súplicas, todas as suas petições, pois se assim vocês fizerem, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações. Paulo estava dando aqui, entregando um remédio para toda e qualquer crise de ansiedade. Orar acaba com a ansiedade. A primeira coisa que a gente deve perguntar para uma pessoa que vive ansiosa é: como é que está o teu nível de oração? Elas são inversamente proporcionais, esses valores. Quanto menos oramos, mais ansiosos nós ficamos. Quanto mais oramos, mais a paz de Deus guarda o nosso coração de toda ansiedade. Paulo sabia da importância da oração, irmãos.
desse instrumento poderoso que penetra a eternidade. E quando Deus responde, os poderes da eternidade penetram este mundo quando a igreja ora. De 0 a 10, quanto você avaliaria a sua importância em relação à sua oração? Não precisa responder, anote aí. Vamos fazer um cálculo no final. O segundo critério que Paulo nos fala, que nós podemos utilizar aqui para avaliarmos, examinarmos a nossa fé, é como tem crescido o nosso amor. Veja aí no versículo 9, fala, e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. No mesmo capítulo, no versículo 25, a gente vê essa preocupação do apóstolo Paulo na progressão do crescimento espiritual, da manifestação do amor, onde ele fala, no meio de uma guerra interna, o qual ele queria partir e ir para junto do Pai, e ao mesmo tempo o coração pastoral dele clamava a sua consciência, fique, porque a igreja precisa. Então ele fala assim, eu vou ficar, permanecerei com vocês para que progridam e tenham alegria. Nós precisamos progredir, irmãos. Nós precisamos atingir a maturidade. Chega de tomar o leite, igual Paulo já falou a respeito disso. A gente precisa crescer cada vez mais e mais, à medida da plenitude de Cristo. Efésios 4, 11 a 15 fala a respeito disso. Mas o que é crescer em amor? Olha só, no mesmo versículo 9, Paulo fala assim, que o vosso amor aumente mais e mais. O que é crescer o amor mais e mais? Gálatas 5, o qual o pastor Walter acabou de ler, onde fala a respeito daquela lista de fruto do Espírito Santo, alegria, paz, amor, benignidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, nada mais são do que as várias faces da manifestação do amor. Lutero, falando a respeito disso, ele disse que bastaria apenas colocar amor. Mas olha só, a manifestação do amor, de nós crescermos cada vez mais e mais em amor, a alegria é o amor exultante, é a expressão emocional do amor quando todos os nossos afetos estão direcionados a Deus e ao nosso próximo. Paz é o amor em tranquilidade que descansa na confiança, mesmo que o mundo acabe, mesmo que o mundo vire um caos ao seu lado, mas a paz continua no seu coração, porque você sabe que Deus mantém o controle de todas as coisas. A longanimidade é o amor em espera, paciente, tudo suporta, pois sabe que Deus tem o controle de todas as coisas. A fidelidade é o amor fiel aos preceitos de Deus. A benignidade é o amor fazendo bem, expresso em bondade, generosidade e em simpatia para com o próximo. A mansidão é o amor que demora a chegar à ira, pois descansa no Senhor, pois sabe que Deus é o justo juiz e que a vingança pertence a Deus. O domínio próprio é o amor resistente aos poderes da carne. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Um texto conhecidíssimo que fala a respeito do amor. Irmãos, nos espanta quando, alguns meses atrás, um pastor, deputado federal, o qual não citarei o nome aqui, ele falou o seguinte, falando a respeito daquela ativista Marielle, que por sinal não é essa aqui, né, que já perguntaram se ele fala o seguinte, esse pastor, durante uma entrevista com uma repórter, que a bala que matou aquela ativista Marielle valia muito mais que o seu cérebro comunista, menor do que o tamanho de uma azeitona. Ele nega o Evangelho falando dessa forma. Ele nega o Evangelho falando dessa forma.
Irmãos, nós negamos o Evangelho quando nós vemos o nosso vizinho sofrer e nós não oferecemos um ombro amigo, nem apenas uma oração. Nós negamos o Evangelho quando nós tratamos de forma diferenciada aqueles que têm o poder, que têm o cargo, que têm financeiramente mais abastado do que aquele que não tem uma situação financeira mais rica. Nós negamos o Evangelho quando somos um motivo de desarmonia nos nossos lares, no nosso emprego, na nossa escola. Nós negamos o Evangelho quando nós alimentamos o rancor, a amargura daqueles que um dia nos feriram. Nós negamos o Evangelho quando não perdoamos as nossas próprias falhas e insistimos em alimentar a nossa culpa, esquecendo que o Senhor Jesus Cristo já levou toda a nossa culpa lá na cruz do Evangelho. Nós negamos o Evangelho quando somos sempre prontos a criticar os outros. Uma vida que agrada a Deus é uma vida em crescimento, em amor, em manifestação de amor a Deus e ao próximo. Que nota você daria ao seu crescimento espiritual? Que nota você daria à manifestação de amor a Deus ou ao próximo? O melhor, que nota o meu cônjuge daria a mim em relação à minha manifestação de amor, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, que nota eles me avaliariam? O terceiro, irmãos, e último critério, o qual nós temos a obrigação de avaliar a nossa fé é: qual é o nosso desejo de conhecer a Deus? No versículo 9 ainda, fala que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, em toda a percepção. Será que nós podemos falar igual Jó falou? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós conhecemos, irmãos, aquele a quem mais amamos. E o Senhor Deus diz em Jeremias, fala: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas se for para se gloriar, mas quem se glorie, glorie-se nisso, em conhecer-me, em me compreender. Essa é a maior riqueza, irmãos, que nós temos. E à medida que nós vamos conhecendo Deus a quem a gente serve, nós vamos amando mais ainda a Ele. À medida que conhecemos o Evangelho do Deus que entregou o seu único Filho para morrer na cruz, para nos salvar do pecado, só nos resta uma única resposta: amá-lo. À medida em que nós conhecemos os atributos de Deus, a sua santidade, a sua justiça, o seu poder, a sua soberania, só nos resta uma única resposta: adorá-lo e glorificá-lo, irmãos. Na prática funciona assim, irmãos. Se eu sei que estou passando por uma dificuldade, o qual não vejo nenhum tipo de resposta, o qual eu olho e não vejo uma luz no fim do túnel, o qual pode ser uma doença, uma enfermidade onde a medicina se cala, quando eu sei e conheço o atributo de Deus, de que Ele é poderoso para fazer o que Ele bem entender, quando eu sei e conheço os atributos de Deus, o qual Ele sabe todas as coisas e como resolver todos os problemas, eu descanso em paz. Quando eu sei e olho, mesmo que a resposta não chegue, mas eu sei que tudo que Ele faz, mesmo que eu não compreenda naquele momento, mesmo que aos olhos do homem seja ruim, uma situação ruim, mas eu entendo que tudo que Ele faz é bom, sempre vai ser bom. Isso é que é conhecer e descansar em Deus, irmãos. Isso é libertador, e conhecerão a verdade vos libertará. Conhecer o Evangelho nos liberta da escravidão e das garras do diabo. Nós desprezamos o amor de Deus quando não buscamos conhecê-lo. Nós viramos as costas para a cruz quando nós deixamos aqueles últimos minutos antes de dormirmos para orarmos ou para ler alguns versículos apenas para desencargo de confiança. O que nós fazemos é virar as costas
para Deus nesse momento. De 0 a 10, que nota você daria ao seu desejo de conhecer mais e mais a Deus? O grande evangelista Moody, ele fala o seguinte, que as Escrituras não foram dadas para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. O objetivo de conhecer a palavra de Deus e de nos dedicarmos a conhecer a respeito de Deus não é apenas para acumular conhecimento, mas sim para reformatar a nossa vida, mas sim para remodelar a nossa percepção do mundo. Nós enxergamos o mundo como realmente ele é, quando nós compreendemos e conhecemos a mensagem e a palavra de Deus. O versículo 9 ainda fala que nós precisamos crescer em amor, em pleno conhecimento, em toda a percepção. O conhecimento de Deus tem que mudar não só o nosso intelecto, mas o nosso coração e como nós enxergamos o mundo. Versículo 10 fala para nós, para aprovardes as coisas excelentes e para sermos sinceros e inculpáveis para o dia do Senhor. Irmãos, uma mente renovada pela palavra resultará em algumas ações, dentre elas, um viver sábio e um viver santo. Cada vez que nós conhecemos a palavra de Deus, isso vai mudando, remodelando o nosso coração, a nossa mente, como nós enxergamos o mundo, a santidade de Deus, isso resultará num crescer e num caminhar sábio e santo. Nós iremos escolher as coisas excelentes desse mundo, como o versículo 10 fala. E aí fala, continuando o versículo 10, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. O dia de Cristo é o dia do Senhor. Aqui Paulo fala de um evento, aqui Paulo fala de uma data. Aqueles que gostam de grandes eventos, pode já anotar na sua agenda. Melhor, não precisa anotar. Deus já anotou na sua agenda. E nesse dia será o único dia o qual ninguém chegará atrasado nesse dia de Cristo. Nesse grande evento já agendado pelo Senhor, é o dia do juízo. E muito interessante, quando Martin Lloyd-Jones fala a respeito desse versículo, ele faz o seguinte comentário: a minha opinião acerca de tudo que acontece na minha vida, na nossa vida, precisa ser regida por 3 regras. Eu vou repetir: tudo que acontece na nossa vida precisa ser regida por 3 regras. De acordo com Martin Lloyd-Jones, um grande teólogo, exegeta, um grande expositor da palavra de Deus. Quais são essas 3 regras? É a compreensão que tenho acerca de quem eu sou, é a consciência para onde eu vou e o conhecimento de quando eu lá chegar, o que é que me espera quando eu lá chegar. Repetindo, a consciência, o que importa nessa vida é saber quem eu sou, para onde estou indo e quando eu lá chegar, o que me espera. Geralmente os nossos sentidos são muito localizados no tempo presente, na correria ou coisas do passado, mas nós nos esquecemos desse glorioso e grandioso dia. Diante, irmãos, e aqui eu já encerro, diante de todas as avaliações que nós fizemos, de como nós temos tratado a oração, de como nós temos crescido ou não no amor com o Senhor e com o nosso próximo, ou de como nós temos buscado o conhecimento de Deus, eu pergunto, nesse dia do juízo, sejam sinceros, nós mereceríamos entrar? Se fosse você para dar uma nota e falar, entra ou não entra, vocês entrariam? Não precisa responder. Eu respondo. Eu não entraria. Nesse dia do juízo, eu não vou entrar, não entraria de acordo com os meus próprios critérios e de acordo com o padrão estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho uma boa notícia. Olha só no versículo 11, versículo 10 para versículo 11, fala assim, para o dia de Cristo, cheios
de fruto e de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Nós não entraríamos com os nossos próprios critérios de avaliação, porque Deus, o critério de Deus é muito elevado. Mas nós entraremos, porque o Senhor Jesus Cristo comprou a nossa salvação lá na cruz do Calvário, irmãos. Se nós, John MacArthur, quando fala a respeito disso, fala que o dia de Cristo não é o dia do juízo. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele fala que o dia de Cristo é o dia da glorificação dos santos. Todos os filhos de Deus que aceitaram, que se submeteram ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, que se arrependeram dos seus maus caminhos, entrarão e terão seus corpos glorificados no dia de Cristo. É o dia da nossa formatura, irmãos. E de acordo com a nossa própria avaliação, nós não vamos entrar, mas de acordo com a avaliação, e de acordo com a compra, de acordo com o sangue derramado do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, os santos de Deus todos se formarão nesse dia de Cristo. Essa é a grande e boa notícia. E diante dessa grande e boa notícia, irmãos, só nos resta uma coisa: nós nos dedicarmos cada vez mais e mais a Deus em oração, crescendo em amor em relação a Deus e manifestando naquelas mais diversas faces do amor que nós falamos, e cada vez mais em conhecermos a Deus, o Deus a quem nós servimos. E à medida que nós vamos fazendo isso, aqueles que estão ao nosso lado chegarão a uma única conclusão: só pode existir um Deus, e eu quero conhecer esse Deus. Que Deus esteja falando aos nossos corações, que Deus esteja nos incomodando, que Deus esteja nos preparando para esse dia, para esse glorioso dia, onde Cristo virá buscar a cada um dos seus filhos. Deus tenha misericórdia de nós e Deus nos ajude na nossa caminhada cristã. Examine a sua fé. Vamos orar, vamos abaixar nossas cabeças. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra, e que ela possa nos incomodar, Senhor Deus, e que possamos reconhecer o quanto nós temos, Senhor Deus, e muitas vezes de atitudes da nossa vida virados, Senhor Deus, às nossas costas, a manifestação do amor do Senhor lá na cruz do Calvário. Que possamos, Senhor Deus, com toda a responsabilidade que o Senhor nos deu, que possamos, como um ato de manifestação de gratidão, a grande salvação que o Senhor conquistou a cada um dos seus filhos, que possamos considerar e manifestar cada vez mais e mais o nosso amor ao Senhor, ao nosso próximo, que possamos cada vez mais estarmos na Tua presença e que possamos, Senhor Deus, nos deleitar mais cada vez na Tua presença. Nós Te pedimos, ó Pai, incomoda-nos, transforma a nossa vida, e que possamos entender que a única maneira que podemos, Senhor Deus, de uma forma rápida, alcançarmos a santidade, é ficarmos demoradamente na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Pai.